Olá, caros alunos e alunas. Meu nome é Larissa, tá certo? Hoje eu vou passar para vocês um pouco de informação sobre a Constituição. Antes de mais nada, gostaria de informar que eu sou professora da instituição desde 2011, né? Também sou advogada, atuo em todas as áreas do direito, né? A advocacia geral. E minha especialização e meu mestrado e meu doutorado também são voltados para a área do direito, né? Agora eu estou fazendo doutorado em direitos humanos. Gostaria de passar para vocês um importante assunto que é sobre a nossa Constituição Federal de 88. É de 88, mas é uma Constituição muito atual, porque ela passou por vários processos de emendas. Até agora ela tem várias emendas e essas emendas é que vai atualizando a nossa Constituição. No Brasil, né, essa Constituição ela deveria e poderia ser mais utilizada. Porém, muitas coisas ficam apenas no papel, mas ela é considerada uma das mais bonitas do mundo, porque ela traz diversos princípios e recepcionou diversas normas que vieram do direito internacional, como, por exemplo, os direitos humanos. Antes de adentrar nessa recepção de normas de direitos humanos, gostaria de informá-los que, no nosso preâmbulo da Constituição, ele foi criado através de uma Assembleia Nacional Constituinte, né? Essa linda Carta Magna, também chamada de Carta Magna, foi criada pela Assembleia Nacional Constituinte em 1988, e nós temos nesse preâmbulo da Constituição uma seguinte disposição que eu considero interessante, que é quando eles se informam: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático de direito, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia e comprometida na forma interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição Federal da República Federativa do Brasil. Ele invoca a proteção de Deus. Pergunto, a nossa Constituição é laica ou é teísta? Né? Apesar que no preâmbulo da Constituição invocar a proteção de Deus, ressalto que o preâmbulo não é norma jurídica. Ressalto que o preâmbulo é apenas uma carta de recomendação. Ela não é um dispositivo normativo que deve ser o quê? Obedecido. Assim como os feriados religiosos no Brasil. Os feriados religiosos no Brasil, eles são normas criadas, tá certo? Para que as pessoas possam ter o direito de folgar. Porém, essas normas só obedecem apenas feriados religiosos católicos. Mas isso não significa dizer que o nosso Estado seja confessional, que o nosso Estado seja teísta confessional. Porém, é estranho, né, pessoal? Deve ser muito estranho você falar que a Constituição é democrática, que ela é não confessional, que o nosso Estado é laico, e você entrar no órgão público e você encontrar uma santa. Você abrir a Constituição, invocar a proteção de Deus e ter feriados religiosos somente da Igreja Católica. Não é um contrassenso, porém é uma realidade que eu havia acabado de dizer. A nossa Constituição é muito bonita, mas infelizmente muitas coisas se encontram apenas no papel. Outra coisa interessante que tem na nossa Constituição é que diz que o salário mínimo vigente é para dar para saúde, lazer, moradia, vestuário para você e pessoas de sua família. Pergunto, o salário mínimo vigente dá para você e pessoas de sua família e ainda tem que dar para lazer, saúde, segurança, vestuário, alimentação? Então, toda essa responsabilidade do Estado, por exemplo, está prevista aqui na Constituição, porque a Constituição ela limita os poderes do Estado. O Estado só pode agir nos limites da nossa Constituição. Então, ressalte que o Estado, tá certo? Ele tem um dever de garantir o que a gente acabou de falar no preâmbulo. Aqui a gente chama de justiças sociais. Tem que garantir a saúde, a segurança. Pergunto, o Estado garante a segurança? O Estado garante a saúde? Mas está previsto na Constituição. Observe, o Estado ele tem uma brecha. O Estado tem uma brecha que chama no princípio da reserva do possível. O Estado só pode fazer aquilo que lhe é possível. Esses são os argumentos. Quando se entra, por exemplo, com ação, né, quando o Ministério Público entra com ação para que o Estado venha garantir, por exemplo, a saúde daquelas pessoas que estão na fila do SUS, tá certo? Para que diminua essa fila no SUS, o que o Estado responde? Não é possível porque não tem recursos
suficiente. Mas aí o Estado tem recurso suficiente, que a gente sabe, para fazer, por exemplo, a festa do carnaval, não é verdade? Mas não tem para a saúde. Mas ele alega que não tem o quê? Recursos financeiros. Outra coisa interessante está prevista na Constituição e é um direito humano. Porque o direito humano não é só saúde, não é só educação. O direito humano tem a ver também com coisas que não estão relacionadas diretamente com o Estado. Porque o Estado tem um papel e dever de garantir a saúde e a educação, por exemplo, a segurança. Mas tem coisas que não dependem somente do Estado, que é um direito humano que foi recepcionado pela nossa Constituição, como o direito da igualdade. Observe que o nosso artigo 5º, no inciso 1º, vai dizer que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Pergunto, homens e mulheres são tratados por igualdade? Será que as mulheres têm a condição de receber os mesmos salários que os homens no Brasil? Mais uma realidade que está prevista somente no papel. Já foram feitas várias pesquisas que as mulheres, mesmo tendo os mesmos cargos dos homens no Brasil, elas ganham menos que eles. Deve-se analisar que a igualdade não é igualdade absoluta. É uma igualdade que tem que ver também as fragilidades de cada um. Quando fala-se homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, tem que se tratar igualmente os iguais e diferentemente os desiguais como forma de igualar as suas desigualdades. Pode ser chamado princípio da igualdade, da equidade ou princípio da isonomia. Quando as mulheres lutam por igualdade, elas não querem ser iguais aos homens. Querem sim direitos iguais, deveres iguais, oportunidades iguais, divisões de tarefas iguais, cargos iguais, salários iguais e respeito às diferenças. Observe, a licença maternidade, conforme está previsto na Constituição, diz que a mulher tem que ter apenas 120 dias de licença maternidade. E quanto é a licença paternidade? 5 dias. Por que o homem não teria a mesma licença das mulheres, já que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações? Porque a gente tem que inserir nesse dispositivo um princípio. Observe que o homem não vai passar 9 meses gestante. Observe que não é ele que vai amamentar. Observe que não é ele que vai passar por um processo de cirurgia. Por isso que ele tem apenas 5 dias. E a mulher tem mais dias porque a sua recuperação e o seu momento com a criança de amamentação faz importante diante da natureza dessa realidade. Como, por exemplo, as cotas, tá certo? As cotas para deficientes físicos em concursos públicos. Por que existe? Porque eles estão numa condição desigual. Precisa tratar desigualmente para eles conseguirem o quê? Se igualar aos demais. Eles têm mais dificuldade com relação ao estudo, em detrimento de alguma deficiência física. Então, eles precisam de um determinado privilégio para que eles possam se igualar aos demais. Isso é princípio da igualdade, tá certo? Então, não visualize somente o princípio da igualdade como uma coisa que tem que ser ipsilita igual. O princípio da igualdade tem que levar em consideração alguma situação de desigualdade e dar um privilégio nessa situação de desigualdade para que ela possa igualar com as demais. Outro ponto interessante, pessoal, que se discute muito. Não concordo com a cota de negro nas universidades. Pergunto, isso fere o princípio da igualdade? Tem que se analisar que a questão de ter cotas para os negros nas universidades é uma questão de somente apenas discutir um problema de igualdade racial. Observe, não é resolver os problemas sociais. Se fosse para resolver os problemas sociais, vamos colocar o Estado como responsável pela educação. Mas não é a questão de problema social com relação à educação. O Estado sabe que ele não tem condição de investir tanto em educação, porque ele vai estar o quê? Tendo que investir muito para permitir que as pessoas concorram à igualdade de condições. As vagas, por exemplo, nas universidades. Então, o que é que o Estado faz? Percebe que a maioria das pessoas que estão empregadas são brancas. Tirando Salvador, tá certo, pessoal? A maioria das pessoas que estão empregadas em cargos importantes, que têm formação acadêmica, são brancos. Então, o Estado viu aquilo, né? Visualizou que havia uma desigualdade racial. E por isso criou cotas de negros nas universidades públicas, para que eles tivessem oportunidades de adentrarem. Mas não vai resolver o problema do preconceito. Não venha me dizer que vai resolver o problema social.
mas vai resolver o problema da igualdade. Vamos imaginar que esse negro entre na universidade através de uma cota e o branco olhe para ele e diga: você entrou aqui por causa da cota. Aí o negro vai dizer: mas eu estou aqui. E isso é o que importa. Ele está ali presente para que ele possa adentrar também no mercado de trabalho. Assim, é as cotas que devem existir para as mulheres na política. Existem projetos de lei de cotas de 30% de mulheres na política, porém ainda não saiu do papel. E que deveria sair do papel. Porque se você observar o cenário político brasileiro, tem mais homens que mulheres. Tendo cota para as mulheres vai permitir uma igualdade de representação política. E isso vai, sim, trazer um cenário mais igualitário. Ou seja, eu vou ter representantes eleitos tanto homens como mulheres, igualdade de condições. Já que a maioria do eleitorado nacional é composto por mulheres. Não é um contrassenso? Se a maioria do eleitorado nacional é composto por mulheres, os nossos representantes serem mais homens? Aqui, pessoal, ficou aqui apenas algumas dicas da importância da nossa Constituição. Estude, veja os incisos e qualquer dúvida vocês podem me contactar por e-mail. Porque, aluno, caro aluno, você tem o direito de saber. Até mais!